Olá pessoal, Pastor Leonardo Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos novamente. Um abraço a todos aqueles que sempre me acompanham pelo canal e também os temas que tenho revisado com você na condição de pastor e teólogo, como teu irmão em Cristo, de repente até mesmo como colaborador disso, de chegarmos a uma fé que salva na face do Cristo, a uma fé que corresponda à expectativa daquilo que foi revelado nele, na vida dele, na sua carne, na sua obra humana. Amém? Que está lá a substância do alimento dessa igreja que ele vem buscar, da igreja fiel. Espero em Cristo que todos que ouviram os vídeos que tenho trabalhado tenham se edificado, porque o meu propósito realmente é esse, não ser o dono da verdade, né? Mas buscarmos a verdade plena, absoluta, que está em Cristo. Tenho deixado claro isso aqui também com vocês. Queria agradecer rapidamente aqui àqueles que têm orado por nós, divulgado o nosso conteúdo, inclusive também os cultos ao vivo ali na nossa sede, que todas as quintas, 8 da noite, domingo, aos domingos, 7 da noite, nós temos compromisso de transmitir pelos nossos canais, tanto no nosso site como também pelo Facebook, Instagram e YouTube, ok? Um abraço apertado em todos os nossos amados irmãos em Cristo que têm a mesma luta que nós. Deus abençoe. Bom, hoje o tema foi escolhido por mim, lembrando que você também pode sugestionar, obviamente, daí pelos comentários mesmo você pode mandar para mim, e se eu entender que é por bem e por certo e vale a pena, a gente vai com certeza colaborar, tá bom? Mas hoje o tema aqui são conceitos de julgamentos. Nós vamos expor aqui 3 conceitos importantes sobre isso. Meus propósitos com você em relação a esse trabalho bíblico, dogmático, chegamos a um conceito aqui da responsabilidade administrativa do que diz respeito à igreja, ou até mesmo do indivíduo que congrega dentro dela, de manter a santidade interna dessa instituição, como também o nível moral exigido pelas Escrituras daqueles que congregam lá. Tá? Isso está nas Escrituras, se você não sabe. Bom, e aproveitando esse tema e esse propósito, em um objetivo mais específico, vou usar como exemplo o que vai ser tratado hoje aqui, o episódio do cantor sertanejo Eduardo Costa e também o conflito dele com pastores e Valdemiro Santiago, que o amaldiçoou, quando ele foi levantar uma crítica a pastores e publicou isso na internet. Quem não estiver sabendo, era bom você também dar uma olhadinha no vídeo lá e chorar junto comigo essa tristeza de tudo o que está acontecendo com a igreja, infelizmente. Bom, indo pela questão dos conceitos, há 3 conceitos sobre julgamento. Eu tenho dito a vocês em todo o vídeo que tudo que nós fomos debater sobre teologia ou falar alguma coisa sobre Deus, sobre fé, sobre obrigações, deveres, conceitos, princípios, tem que ser trabalhado. É necessário trabalhar expressões e significações. Você só vai chegar a uma conclusão da verdade que é necessário o homem crer se você trabalhar especificamente a raiz disso, tá? Que é o que, na verdade, eu vou fazer com vocês aqui, como todo o trabalho que eu venho fazendo aqui pelo nosso canal, tá? Então existem 3 conceitos de julgamento que eu queria expor aos amados aqui. O primeiro deles, que vem assumindo o sentido de dever da igreja e do cristão, tá? Que é o julgamento ético-moral. O que seria isso? Esse julgamento é tido como dever, é obrigação, todos praticarem isso, para quem está aí me entender melhor. É quando exercemos a discriminação do comportamento humano no que diz respeito à igreja, a instituições, a ministérios, até mesmo ao indivíduo. Tá? Mas a partir de um determinador moral, ou seja, a partir de um determinador de conhecimento superior. E a gente sabe que esse conhecimento superior, eu venho falando sempre para vocês aqui, que é a autorrevelação de Deus, ou seja, aquilo que foi produzido por ele mesmo sem conteúdo poético ou filosófico. E há 2 pilares na história, um na criação e aquele outro que foi personificado em Cristo, cujo Deus confiou ao Filho dele a exposição plena disso tudo. Tá? Então são 2 pilares na história que nós temos que seguir, que transmitem o caráter imutável disso, ok? E isso é muito claro nas Escrituras Sagradas,
no que diz respeito à exigência, né, de autoconhecimento. Bom, isso está em Lucas 12, 57 e João 7, versículo 24. Amém? Jesus confirmando o quanto é importante e necessário, que soa como dever, o exercício da discriminação do comportamento, seja humano, seja igreja, seja indivíduo da fé, ok? Identificar os erros e as contradições. Bom, ali em 1 Coríntios 5, verso 1 ao 13, 2 Coríntios 13, verso 2 ao 10, 1 Timóteo, eu não coloquei o versículo aqui, deixa eu ver aqui, 1 Timóteo 1, versículo 20, tá? E Tito 3,10, Paulo, ele trabalha exatamente esses aspectos direcionados à igreja por suas epístolas, ok? E lá em 1 Coríntios 11, 27 ao 32, Mateus 7, versículo 5, 2 Coríntios 13, versículo 5, ele também já deixa claro o autoexame, ou seja, que isso deva ser praticado também pelo cristão de maneira íntima, de maneira individual, ou seja, autoexame. Então esse julgamento ético e moral soa como dever, está pré-ordenado para ser exercitado não só de maneira institucional, ministerial, como também íntima, pessoal, numa área mais restrita e particular da vida do cristão, para que ele realmente tenha condições de julgar, né, comportamentos ou então padrões. Ele precisa ter aquilo que muita gente não tem mais hoje, infelizmente, noção de identificar os seus erros, né? A percepção daquilo que ele é, daquilo que ele faz, que muita gente perdeu e não tendo percepção própria dos seus erros à luz da palavra, como é que você vai orientar, como é que você vai julgar, não tendo conhecimento, como você vai fazer isso pelo outro, né? Ainda mais dentro de uma esfera institucional e ministerial que é muito mais complexa, porque lidar com o público é difícil, lidar com gente é difícil. Eu faço isso há mais de 29 anos já, então posso dizer a vocês que realmente o indivíduo tem que estar muito pronto no que diz respeito a conhecimento e inclusive noção. Eu não falo noção de capacidade, eu falo de percepção, ok? De si mesmo, do seu próprio eu, tá? E a gente tem que ter isso a nível de autoexame. Bom, esse é o dever, esse é o compromisso, isso não está proibido, isso tem que ser feito, tá? Os textos estão aí, trabalhem isso. Bom, agora dois conceitos de julgamento, que é onde o povo mistura, que é proibido por Jesus. Nosso Senhor, ele traz claramente ali uma orientação de que isso não seja feito nem por mim, nem por você, nem por ninguém. O primeiro deles é o julgamento redentivo, de quando o indivíduo decide a outro homem ou a outra pessoa o seu destino eterno, do tipo mandá-lo para o inferno antecipado, né? Esse cara aí vai se condenar, esse cara aí não vai para o céu não. Ou então esse indivíduo aí nunca vai se converter na vida dele. Isso é uma prerrogativa que só cabe a Cristo. Eu vou dar textos aqui para vocês. E isso não deve ser usurpada por nenhum homem como eu, como você, porque somos desqualificados demais para decidirmos o futuro de uma pessoa, o que vai ser dela, ou quanto tempo ela vai durar, ou quanto tempo ela vai existir, se ela vai para baixo, se ela vai para cima. Isso só cabe a Deus. É uma prerrogativa exclusiva do Cristo, inclusive, tá? Sendo ele mediador de uma redenção e de uma salvação. Texto de Mateus 7, versículo 1 ao 2, Lucas 6, 37, João 8, versículo 7, Romanos 2, 1, Romanos 14, verso 3 ao 4, 1 Coríntios 4, versículo 5, Colossenses 2, 16, Tiago 2, versículo 4. Inclusive, nessa decisão, né, de julgar o destino de uma pessoa, foi exatamente o que aconteceu com o nosso Senhor e a mulher adúltera. Quando a mulher adúltera foi jogada aos pés dele para ser condenada e julgada segundo a lei, o Senhor se recusou, não porque ele estava contra a lei e o mandamento, ele se recusou, por quê? Porque o julgamento eterno daquela mulher, como de toda a humanidade, estava sendo marcado para ser executado por Deus em um dia só.
E aquele momento com ela e o Salvador era um momento de graça e de misericórdia, onde Jesus queria conceder a ela a oportunidade da mudança, da redenção, da recuperação, né, devolver a ela, inclusive, as noções daquilo que, na verdade, ela perdeu por causa da sua própria corrupção e não a condenou. Exatamente por isso, porque não era a sua missão por hora. Porque a condenação eterna ou julgamento eterno está à frente, tá? Nós não sabemos quando, mas em compensação, como diz Paulo, será feito num único dia. Por isso, o julgamento redentivo, ok? Então, se o próprio Cristo não julgou o pecador, porque ainda não é a hora, mas deu a ele a noção moral ou a oportunidade de se salvar, então, obviamente, nem eu, nem você, nem ninguém aqui nesse mundo vai ter qualificação para isso e sequer permissão para isso. Então, Jesus deixa claro que esse julgamento redentivo está proibido. Nunca decida o futuro de um homem, porque só cabe a Deus, só cabe a Cristo dizer se ele vai se salvar ou não, se vai para o inferno ou vai para o céu ou não. Ok? Um outro julgamento proibido é o julgamento estético, formal. Quando o Senhor, ele também fala em João 7,24, Lucas 6,41, quando as pessoas se dedicam a julgar o próximo pela sua aparência. Esse julgamento é um julgamento pelas Escrituras tendencioso, superficial, é de fora o íntimo. Por quê? Porque você nunca pode descrever uma pessoa por fora. Porque a aparência dela não descreve o coração dela, não prega o seu coração, não diz quem ela é. É superficial, é uma mera impressão. Então, a partir do momento que você julga uma pessoa sem conhecê-la, sem saber a sua história, sem entender, na verdade, quem ela é, eu digo a nível de relação, você está pecando. Da maneira como você julga essa pessoa, você vai ser julgado, seja no sentido redentivo, também como também seja no sentido de fora o íntimo, tá? Você não pode nunca, jamais escrever uma pessoa por uma mera impressão, por uma visão ótica e simples. Nosso Senhor não fez isso. Até porque ele lia o coração dos homens, ele sabia o que estava dentro dos homens. E essa capacidade só Deus tem. Tá? Então o que a gente trabalha, na verdade? O que a gente pode, o que a gente tem permissão. Então aqui surge o primeiro conceito aqui. A diferença de julgar comportamentos da diferença de julgar pessoas. Quando você julga pessoas, você fere o princípio do julgamento redentivo e estético. Você está ferindo esse princípio. Porque você não tem que ficar julgando pessoas. Mas, em compensação, por um outro lado, é dever de que todos tenham uma opinião cristã formada dos padrões de comportamento e atos, não só da igreja, como também a nível social. A gente vive disso, dessa antropologia, né? A gente vive dessa análise psíquica, dessa análise moral, dessa análise espiritual, porque o homem, ele, na pregação mesmo, ele tem que ser visto dentro de um contexto, ok? Mas em compensação eu sei os meus limites. Aquilo que eu estou apto agora como pastor e como teólogo a exercer como ofício, me limita exatamente somente a esse aspecto. Não leia o coração das pessoas e também não queira decidir o destino delas. Mas, em compensação, o evangelho tem que ser semeado na esfera ética e moral, que eu quero dizer que deve haver uma disciplina, deve haver uma exigência daquilo que os homens precisam cumprir, obedecer, se submeter, inclusive até para congregar ou ser membro de uma igreja. Então, uma diferença muito grande entre você julgar uma pessoa do que você julgar um comportamento. Não há nada pessoal do que eu vou falar aqui agora com aquela pessoa. Eu não tenho nada contra ela. Como também não tenho nada contra pastores que eu vivo falando. O que eu quero dizer é que eu não entro no fórum íntimo, eu não entro na questão pessoal. Eu entro para analisar padrões de comportamento ministerial, padrões de igrejas, de ministérios, de ofícios, de pregações, de conteúdo e transmissão. Aí a gente tem total dever e obrigação, como já foi dito por mim aqui, tá? Que Paulo fala, inclusive, em 1 Coríntios 5, verso 1 ao 13, ok? Outro detalhe que eu quero aproveitar para falar aqui, já vou falar do episódio do Valdomiro
e o sertanejo aí. O julgamento ético e moral, ele para ser feito exige conhecimento. Você não pode fazer um julgamento ético e moral se você não tiver, obviamente, conteúdo de fé na tua cabeça e isso não estiver muito bem compreendido por você. Porque qualquer julgamento ético e moral que for feito por mim ou for feito pela igreja, não pode ser feito dentro de uma personalidade comum, não está apoiado em personalidade comum, não está apoiado em opiniões próprias, em ideias inatas. Por quê? Porque quem julga, ou seja, o conteúdo que vai julgar o que está certo e o que está errado dentro dessa igreja, ou envolvendo pessoas que estão dentro dela, é um conteúdo proporcionado por Cristo. Isso está apoiado naquilo que ele pré-ordenou. Então não adianta eu chegar aqui e falar para você da minha opinião. Minha opinião na teologia não vale para nada, senhores. Ah? O que eu penso, o que eu acho sobre as coisas, na teologia não vale para nada. Isso é conversinha de cafezinho. Porque a revelação é a qualificadora. Ou seja, se nós tivermos realmente que identificar, né, um denominador comum dessa moral ou desse autoconhecimento, isso se refere a um conteúdo supra-humano que esteja acima da capacidade de um homem produzir, que a gente entende que isso é revelação divina. Então nenhuma pessoa está apta a julgar nada no que diz respeito à teologia ou até mesmo em assuntos internos de uma igreja se não tiver organizado o pensamento cristão dentro dele e identificado quais são as exigências, né, de Cristo com essa igreja, com esse indivíduo, que é o caso do sertanejo aí. Ele sentiu alguma coisa ali dentro dele de falar o que ele falou, e eu não posso desconsiderar porque ele tem esse direito, certo? Mas o que você percebe ali na fala do cara? Além de ele estar alterado por alguma coisa, ele não tem conhecimento nenhum. Eu não sei nem se ele é um bom cantor, nem conheço esse indivíduo. Mas em compensação eu sei que ele não está apto para exercer ali nenhuma avaliação teológica, nada do que diz respeito à teologia. Você sabe que não é a esfera dele, não é o mundo que ele vive. Não é o mundo que ele se relaciona. Mas direito ele tem, pô. E na medida em que a igreja não faz isso, aqueles que estão internamente dentro da igreja não fazem isso, a sociedade vai fazer. Como disse o meu Senhor, quando o sal não salga, senhores, o homem despreza. Não tem sal, não tem gosto, não tem sabor, vai ser desprezado pelos homens. É o que na verdade está sendo discutido aí, senhores. Ok? Desculpem o barulho aí que está passando um vento forte aqui, né? Mas em compensação, espero que esteja claro a vocês. Bom, então no que diz respeito a ele, eu posso dizer que tem que ser levado em consideração a postura dele, porque é um direito dele, certo? Até porque a igreja está explicitamente dentro da sociedade. E a sociedade olha para ela e vê certas coisas acontecendo lá dentro que ela não entende porque não pregam, e muitas vezes se escandaliza porque lá no senso dela comum, de uma pessoa leiga, ela olha para aquilo e vê que está errado, ok? Bom, outro detalhe aqui, a falta do dever do julgamento ético-moral internamente na igreja compromete o ministério segundo as Escrituras Sagradas, como toda a igreja. Paulo fala isso mais claro lá em 1 Coríntios 5, 1, 13, 2 Coríntios 13, 2 ao 10, 1 Timóteo 1, 20, aqueles textos que eu dei a vocês. Bom, a partir do momento em que a igreja ela não cuida da sua santidade, ela não identifica o pecado que está dentro dela, ela não luta pela santidade interna de sua instituição, ela está pregando que Deus é incapaz para fazer isso. Como também Deus é incapaz para julgar a humanidade no futuro, porque não há uma verdade absoluta, como também não há uma iniciativa. Que a impressão agora que rola na cabeça do povão é que não há justiça, não há juízo, não há consequências para pecado, e na medida em que a igreja também ela não trabalha disciplina, ela não trabalha princípio administrativo de conduta, a impressão que fica é essa, que pecar vale a pena, senhores. Até quando Paulo fala em 1 Coríntios 5, expulsa daí esse indivíduo imoral que se deitava com a madrasta dele, ele não estava querendo que a igreja buscasse reputação.
Ele estava dizendo que toda a igreja estava comprometida ministerialmente somente por causa de um caso que ela não queria exercer a administração. Agora, se a gente não julga aqueles que estão dentro, né? Quem vai julgar? Aqueles que estão fora da igreja, pô. Como Paulo disse, né? Deixa que Deus julgue os que estão de fora, mas quem tem que julgar os que estão de dentro são os da igreja. Julgar no sentido de discriminação de comportamento e quebra de conduta. Então, obviamente, o desespero que bateu nesse cara aí foi isso. Pô, não tem ninguém para identificar, ou para falar, ou para agir, ou para fundamentar, né, alguma coisa contra esses caras que estão fazendo mercantilismo com a fé, que estão fazendo abuso de autoridade com a igreja. Ele sentiu essa necessidade, ele foi e falou. E talvez, com todos os erros dele de linguagem, de temperamento, etc, etc, e com a burrice dele teológica, pelo menos teve coragem de gravar alguma coisa de crítica pela internet que muitos pastores não têm, porque vivem se lambendo porque estão comprometidos estão comprometidos com a mesma bagaça, né? Com a mesma situação, todos eles, grande parte das igrejas, entendeu? Agora, um outro detalhe importante aqui. Por um lado, esse sertanejo toma a frente para exercer um julgamento, né, ético-moral dos pastores em relação à pandemia, ao vírus e etc. Ele não faz com conhecimento. Eu vejo um outro erro aí, né? Eu vou falar do Valdomiro em específico, ok? Do Exu Boiadeiro. Tem que falar do Exu Boiadeiro porque ele já é antigo, já, né, no esquema, ok? Daí esse cara pega, vai pro púlpito e faz um comentário em relação ao cantor e pega carona numa ideia que muitos pastores costumam fazer, de acreditar que ele pode destinar àquele homem uma maldição. E faz ali uns comentários, para quem assistiu o vídeo viu, de que a partir daquele momento que ele falou mal do Valdomiro e de pastores, que ele vai perder tudo que ele tem, a carreira dele vai acabar. Agora veja bem para vocês, veja bem uma coisa importante. Se ele perder o dinheiro, se ele perder a carreira, vai mudar alguma coisa do que a Bíblia pensa sobre o Valdomiro? Ou qualquer outro desses pastores charlatões? Não vai mudar nada. O cara pode morrer. Ele pode ser desgraçado, uma ferragem pode cair em cima dele e matar ele. Se isso acontecer, a Bíblia pensa assim: o destino desse homem repousava sobre a responsabilidade dele mesmo. Não foi maldição que jogou ele lá naquela situação. Ele e os seus atos. E o julgamento divino. Agora, o que o Valdomiro fala, o que os pastores falam, o que macumbeiro faz, qualquer tipo de maldição, não tem efeito, senhores, porque isso é uma prerrogativa, eu já disse aqui, divina. Só cabe a Cristo, exclusivamente, decidir qual vai ser o destino desse homem. E como lá também em texto de Mateus 10, 32, Mateus 11, 21 ao 24, Marcos 8, 38, Gálatas 6, do versículo 6 ao 10, Jesus decide. Jesus ensina que o que decide o destino de um homem é as suas atitudes para consigo mesmo. Ele é responsável pela sua própria conduta. Então, o Valdomiro, ele pega, ele vai, e obviamente está acostumado a fazer isso, e intimida a igreja. E, inclusive, quem está fora dela não tem uma avaliação sobre ele. E sobre o que ele faz com a fé e sobre o que ele faz com o evangelho. Porque construiu um conceito agora de que existem certos homens de Deus, né, que não podem ser avaliados, eles não podem estar sob uma mira de crítica bíblica, eles não podem ser julgados dentro da esfera ética e moral, porque são inatingíveis. Da onde surgiu esse conceito, pelo amor de Deus? Onde está escrito isso? Não mexa num ungido de Deus, não mexa num servo de Deus, não mexa. Mas não mexa nem se for um servo de Deus, porque você não tem que relar a mão em ninguém mesmo, você não tem que lidar com a vida de ninguém, vai cuidar da sua. Mas em compensação não há nenhuma uma proibição de avaliações. Não há nenhuma proibição de julgamento de padrões, de discriminação de comportamentos. Eu falei isso aqui agora. Então eu posso te avaliar, pastor Daniel? Você pode. Como não pode? Lógico que pode.
Até que ponto eu sou sagrado que me torna inatingível de críticas ou até mesmo de opiniões? Até porque todo mundo aí pelo comentário também me xinga de tudo quanto é nome aí também, fala o que pensa sobre mim, mas o que ele fala, o que ele pensa sobre mim não tem efeito. Não tem efeito. Porque o efeito do que vai destinar a minha vida ou do que vai fazer o meu futuro repousa sobre os meus atos e o que ele pensa de mim. Agora, o que pensa, o que falam ao meu respeito, isso não tem sentido. Porque senão, até porque Jesus teria sido crucificado só à base de pensamentos. Senhoras, o senhor precisa entender uma coisa. Deus ele tem soberania total na história e no destino dela. E ele julga os homens conforme as suas obras, conforme os seus feitos. Agora veja bem, eu vou voltar para a questão desses pastores que põem medo, né, nos seus fiéis a não falarem nada contra o que eles fazem, do que está contra as escrituras, porque são homens sagrados, são homens santos, né, divinos que não podem ser vítimas de crítica ou de observação. É muito claro isso. É muito claro no sentido de que eles não vão conseguir provar nas escrituras, eles não vão conseguir provar à luz da palavra de Deus que isso não pode ser feito. Tanto que eu vim aqui em vídeo e achei importante. Entendeu? Porque se caso o Valdomiro também me amaldiçoar e eu morrer, vai mudar alguma coisa? Me amaldiçoa. Me amaldiçoa também, vai. Fala que eu vou ficar pobre, até porque nem dinheiro eu tenho. Fala que eu vou perder minha carreira, até porque nem carreira eu tenho também. Mas sabe lá Deus o que ele não é capaz de pensar e de falar qualquer um que se projeta contra ele. Mas não vai mudar nenhum, não vai descaracterizar, entendeu? O charlatão que esse cara é e o bando de pastores que estão nesse neopentecostalismo, senhores. O que você vai pensar de um cara que vende a R$1.000 uma semente que cura? O que você vai pensar sobre um cara que faz acordo político para buscar dívida de receita com o Estado, que ele está devendo aí 83 milhões, aí, segundo as matérias aí, jornalísticas. Então, o que você vai pensar do indivíduo desse? Vai ler lá, ô Valdomiro, quais são os requisitos ou a conduta, né, requisitada por Paulo para coleta dentro da igreja, se você se encaixa naquele padrão decente. Semente por R$1.000, senhores, que o Ministério Público está julgando esse cara por abuso religioso. Então, óbvio, o Ministério Público tem que julgar porque não tem, os fiéis não fazem. Ninguém faz juízo de valores que esse cara. Ele é inatingível, ele é santo. Entendeu? Se subir no altar é capaz de você morrer. Entendeu? Então essa é a grande realidade. Não tem quem faça dentro da igreja, os de fora vão fazer. Porque na medida que o que eles fazem dentro da igreja se torna público, na medida em que o que eles fazem se torna uma exposição pública, a sociedade vai querer expor opinião. Só que como é que eu vou dizer assim, olha, os senhores para poderem ir contra o que eu faço ou contra o que eu falo, os senhores precisam usar a Bíblia Sagrada, os autos. O que eu quero dizer, vocês precisam também consultar o agente determinador da minha moral e das minhas orientações. Para definir se o meu ofício como pastor é correto, para definir se os métodos de inspiração que eu utilizo na minha igreja são verdadeiros, para definir se o conteúdo que eu falo ou a forma como eu transmito esse conteúdo é lícito, vocês vão ter que procurar nas escrituras e nos autos o padrão disso que inclusive está em Cristo. Mas até lá, sem conhecimento, sem relação com a fé, vocês não podem fazer. Mas eu vou exigir da sociedade. Mas a partir do momento que a sociedade começar um exemplo, né, a citar texto bíblico para mim, a sociedade comum e leiga começar a fazer referências bíblicas para mim, para confrontar o homem que eu sou dentro da igreja, olha que tipo de vergonha. Entendeu? E como disse o meu Senhor, aqueles que escandalizarem um deles, pequeninos, fracos, limitados, é melhor amarrar uma pedra no pescoço e se lançar ao mar do que escandalizar um deles, disse o meu Senhor. De tamanha indignação dele com a igreja, entendeu? Com o pecado dela e com a falta de responsabilidade administrativa. Então eu quero deixar isso muito registrado, senhores. Não só pela questão, né, do quanto a igreja é facciosa e de quanto esses pastores hoje eles realmente manipulam seus fiéis a não terem uma opinião formada sobre eles. Eu quero falar para os senhores aqui que nós estamos vivendo uma época onde não ter opinião é convencional.
Nós estamos vivendo numa época onde as pessoas elas permitem vender sua consciência. Onde as pessoas estão vendendo sua consciência. Entendeu? Onde o normal é aquele que não contraria, é aquele que não discrimina, é aquele que não tem opinião de nada. Ou que não vá contra nada. Esse é o convencional. E para nós aquele é um tremendo de um retardado. É um tremendo de um idiota. Porque essa não é a concepção de um ser humano criado por Deus. De que ele não tenha uma agência dentro de si, com faculdades específicas, em exercício próprio ou sob o seu comando. Esse povo que vendeu consciência, vendeu opinião, passear, controlado por instituições e por conteúdos prontos, esses papagaios do sistema, esse povo é um bando de um idiota. E eu falo sem sombra de dúvida. Entendeu? Que não tem inteligência. É isso aqui, ó. Porque eles falam coisas que eles não entendem, eles defendem coisas que no fundo, eles nem sabem o significado disso. Então a sociedade está vivendo um esvaziamento total de conhecimento e de caráter. Tá? Que a igreja, infelizmente, adotou esse princípio. Não vamos julgar, não vamos discriminar, não vamos olhar para todo mundo, vamos se amar. Vamos se amar, vamos se respeitar. É uma ideia de pacificação doentia. Tá? Fuja desses incentivadores. Porque você, como membro da igreja, daquela instituição, você precisa saber que a autoridade emana de Cristo. Ela vem, ela procede de Cristo, ela está em Cristo, a autoridade máxima é Ele. E todos devem sujeição e obediência total a isso. Não permita-se, tá? Não deixe se levar por intimidações. Deve haver discriminação, notificação, deve sim existir denúncia. Porque a igreja está do jeito que está, porque o povo se calou. E está respeitando o bandido no altar. Está respeitando milícia dentro do altar. Entendeu? Agora já o Valdomiro me amaldiçoa, Valdomiro, me amaldiçoa. E mesmo que eu morra, e mesmo que eu me encha de lepra, de câncer, mesmo de que realmente eu seja um desgraçado depois que eu falei de você, picareta, me amaldiçoa aí. Porque mesmo assim, comigo desgraçado, você vendendo R$1.000 uma semente da cura, né? Fazendo acordos políticos para não pagar 83 milhões para a Receita Federal, etc, etc, etc. Entendeu? Mesmo assim, você continua sendo um charlatão. Porque a palavra de Deus vai manter a opinião dela contra você e contra montes iguais a você. Tá bom? Mas isso é bom para falar do sertanejo lá, que nem sei se ele canta direito. Entendeu? Quero ver você pegar de frente gente que conhece a palavra. Um recadinho aí para você e para aqueles que são igual, você que tem um monte. Por isso que vocês não se criticam. Tá? Porque vocês são tudo farinha do mesmo saco. Um abraço a todos aqueles que me acompanharam aqui nesse tema. Espero em Cristo que você trabalhe esses conceitos, chegue nesses versículos e seja, amém, um combatente da fé, guarde a igreja do Senhor, amém, seja guardião do templo, das almas, das vidas, porque com certeza são tempos difíceis, mas eu ainda tenho esperança em Cristo e em você. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus. Maranata, Jesus está voltando.